Boa tarde, é um prazer estar aqui, revendo pessoas, isso é gratificante. São quase 2 anos que a gente estava em casa, estudando, fazendo outras coisas, tocando, pesquisando e só fazendo lives. Eu até brinco, né? Eu sempre falo com ele que eu estava fazendo muitas lives, né? Live roupa, live louça, né? E você fica nessas lives, né? Live louça, live roupa. Então é um imenso prazer estar aqui, tocar para vocês aqui. E a gente agradece muito a presença de vocês. O artista depende do povo. Tem uma frase do Fernando Brant que diz que o músico tem que ir onde o povo está. Eu gosto muito, né? Eu fico entre São Paulo e Belo Horizonte, né? Como dizem. Então, nós aqui agradecemos a presença de todos vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos dar início ao concerto. Ótima tarde a todos.
Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Felipe Ramos e, bom, a nossa próxima música agora é uma composição do meu grande amigo Rodrigo Prokhnov, esse que está aqui do meu lado. É uma composição que tem uma história muito peculiar, muito interessante e, assim, a primeira vez que eu ouvi essa música, sem o Rodrigo me falar a história que ela tinha, né, como ela foi feita, eu tive a mesma impressão, assim, né? Então, assim, eu confirmo que todos os objetivos dele ao compor essa música foram alcançados e parabenizo ele por essa composição maravilhosa e vou passar para ele contar um pouco para vocês de como foi esse processo de composição e um pouco da história, principalmente dessa grande obra. Essa música tem o nome de Prato Feito. Foi engraçado como que ela surgiu, né? Eu tinha ensaiado com outro amigo saxofonista, que eu tenho um trabalho, chama Gerson, e a gente foi num estúdio para gravar, começar a gravar esse trabalho. E deu tudo errado no estúdio. O rapaz que ia gravar não estava, o outro que tinha que abrir no horário não chegou, deu tudo errado. Só que eu já estava com muita fome. Eu estava com fome, que a gente esperou o pessoal chegar e nada. E aí a gente parou. Eu sou ali da região ali da Zona Leste. Nós paramos numa casa que é muito visitada pelos músicos, vai tocar e para lá, que é uma casa do pastel. Não estou fazendo divulgação, nada, mas eu vou comentar. E aí a gente parou nessa casa do pastel, eu pedi um prato feito, meu amigo também pediu um prato feito, e tinha uma vendedora de adesivos, que ela precisava vender 25 adesivos para comer um prato feito. Ela estava vendendo desde das 13 horas, era 10 horas da noite, e ela tinha vendido 6 adesivos. Ela falou aquilo, eu fiquei meio incomodado, aquele negócio, falei, não está difícil. Aí eu falei para ela, a senhora quer comer um prato feito? Ela falou, sim. Eu falei, escolhe, pode escolher. Aí ela escolheu um prato com frango, eu lembro bem. Eu falei, a senhora quer beber algo? Sim, eu quero um guaraná, não estou fazendo marca, não estou dialogando com nenhuma marca aqui, não sou patrocinado por ninguém. Se as marcas até quiserem patrocinar, o Guaraná Antártica quiser patrocinar, a gente agradece, viu? E aí ela pediu um Guaraná Antártica. E aí ela se alimentou, só que, na verdade, quem foi alimentado fomos eu e meu amigo, fomos nós. Porque eu fiquei com aquele sorriso, o sorriso da mulher vinha aqui, ó, assim, contagiante. Aí no outro dia eu fui pegar o violão, aquele sorriso me alimentou tanto que na semana tudo estava maravilhoso para mim. E aí eu peguei o violão e falei, o que essa senhora gostaria de ouvir se eu fosse escrever uma música para ela? Aí eu falei, acho que ela ia gostar de uma guarânia. Aí eu fiz uma guarânia pensando nela, até hoje eu não mostrei para ela. Estou louco para encontrar, já fui várias vezes na casa do pastel, pedi prato feito, esperei e não a vi, né? Mas foi com essa história que eu fiz a música, né? Que eu fui alimentado, né? Eu que me senti alimentado. Então, a gente vai tocar aqui essa versão em quarteto, né? Eu tenho uma versão para violão e sax, mas essa versão aqui, meus amigos estão me ajudando aqui. Prato feito, espero que vocês gostem. Começar do ar.
Nós já ia sair, eu tô pensando que eram só os dois, eu tô querendo sair fora. É Renascença, né? Deixa eu ver. Ah, não. Esquece. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Piero, sou mineiro, morei aqui em São Paulo durante um tempo, fiz a graduação aqui e conheci o PROC, né, no final da graduação. Bom, vou tentar ser breve, tá? E a gente vai tocar uma música no período da Renascença. De certa forma, já conversei com o PROC, né, sobre isso, outras vezes que a gente tocou a música, gravou também. Ela, de certa forma, é uma releitura, né, nas nossas memórias, né? Época de faculdade que a gente tinha que conhecer, né, o repertório do violão, né? Então a gente está falando de uma música adaptada, tá? No caso aqui para 2 violões, mas o original dela, né, para alaúde. O nome dela é, perdoe o francês, Musique Elisabethaine. Eu tô sem o programa aí, alguém pode vir falar pra mim que música que é, por favor? Bom, pessoal, antes de tocar essa música, que se chama Sons de Carrilhões, eu gostaria de fazer alguns comentários, por exemplo, a respeito do compositor dessa música, que é o João Pernambuco, que é um compositor muito importante na escola do violão brasileiro. Ele é ali da primeira metade do século XX, e ele é muito importante porque ele fez história assim com as suas composições em diversos estilos, assim muito rítmicos. E naquela época, partitura para violão, esse acesso a esse meio musical era mais escasso. E o João Pernambuco, ele fez esse trabalho e ajudou muito, contribuiu muito para a escola do violão de modo geral. E a primeira vez que eu ouvi essa música, eu gostei muito, pedi para o meu professor já me ensinar.
e fiquei muito empolgado mesmo. É uma música que toco até hoje com muito carinho. Esse nome, Sons de Carrilhões, ele se dá não por conta de um instrumento, porque tinha um instrumento, acho que de época, que ele era de teclas e sinos, né? Tecla e sinos. Então, a gente poderia lembrar de um instrumento, mas esse carrilhão que ele fala se refere a uma fricção do som de um carro de boi, porque o João Pernambuco, além de músico, ele era ferreiro na época, né? Então, ele teve essa sensibilidade musical de tirar um tema através de um som, de uma fricção de carro de boi. Então, assim, é um ouvido musical assim extremamente apurado e uma criação, uma imaginação para a música assim fantástica. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais a respeito desse compositor, eu indico vocês o livro Arte de um Povo, do José Leal, que é um grande autor, é amigo nosso. Inclusive, ele gostaria muito de estar aqui para assistir a gente, mas por motivos pessoais ele não pôde. Então, eu, em nome do coletivo, gostaria de deixar um abraço para ele e gostaria de recomendar para vocês esse livro do José Leal, que é muito interessante e fala muita coisa sobre o João Pernambuco e sobre o violão, de modo geral, nesse período. Tudo bem? Então, com vocês, Som de Carrilhões. Oi? Arte de um Povo. A Arte de um Povo. De um Povo. Isso.
Essa música que vamos tocar agora é um clássico, né? Viola Quebrada, do Mário de Andrade. E eu peguei a versão original para canto e piano e passei para violão, fiz uma transcrição meio arranjo, né? E na segunda parte, eu sei que o Villa-Lobos gostava muito do Bach, e ele tem um conjunto de obras dedicado a Bach, as baquianas, e eu peguei a mesma ideia do Villa-Lobos e fiz, na segunda parte aqui, reharmonizei e fiz a mesma ideia que ele faz nas baquianas, inclusive acho que baquiana 5, né, do Trenzinho do Caipira. Quis colocar a ideia aqui, então eu tentei somar a ideia do Villa-Lobos com a ideia do Bach, com o meu olhar, né, do jeito que eu vejo a música. Então, Viola Quebrada, do Mário de Andrade, para vocês.
Agora o Piero. Bom, pessoal, prosseguindo o concerto, eu vou tocar uma música minha agora. É uma música que eu tenho um apreço muito grande, por ser a primeira. Eu não tenho muitas, mas esse carinho, esse apreço que eu tenho por ela foi justamente por, em algum grau, eu dar um valor a algo que eu estava fazendo, né? Então, perto de outras músicas que eu tenho, eu considero ela um pouco simples, né? Tanto na estrutura, quanto até mesmo tecnicamente. Tá? Ela se chama Nostalgia.
Essa música agora, Donde Quiera que Estés, acho que é assim em espanhol, né? É uma música de um grande amigo que eu conheci em Buenos Aires, quando eu fui tocar, fazer uma apresentação lá, uma pequena turnê. Chama-se Kik Sinese, esse grande compositor, e é uma música que ele fez para a sogra, né? E é uma milonga candomblé, né? Quando eu fui tocar com ele, eu abrasileirei. Eu falei, olha, para mim isso parece com baião. E eu fiz uma levada de baião, ele gostou muito, né? Ô, Rodrigo, sim, gostei muito. E eu toco ela em baião, né? E aqui agora eu vou tocar com meu amigo Joey aqui. E espero que vocês gostem. É uma música muito bonita. Vocês vão ouvir aqui, vocês vão gostar. Donde Quiera que Estés, Kik Sinese.
Boa tarde. Eu sou Gil Barbosa, eu agradeço a todos presentes, vendo amigos, todos que se disponibilizaram para estar aqui esse momento. E a gente fica muito feliz de tocar num espaço desse, tocar entre amigos. E eu vou tocar agora uma música que eu gosto muito, chamada Round Midnight. É uma composição do Thelonious Monk, um jazzista americano, que muitos artistas assim da música instrumental gravaram. E eu fiz uma versão, adaptação para essa música. Então, Round Midnight. Agora eu vou tocar para vocês uma valsa que eu fiz com o título de Valsa Eclesiástica. Essa música
Foi num momento bem importante na minha vida. Eu já estava prestes a vender os instrumentos, parar com tudo na música. E eu assisti aquele filme do Selton Mello, O Palhaço, e aquele filme mexeu muito comigo. Tem uma frase no filme que eu jamais vou esquecer. Ele diz que o palhaço tem que fazer as pessoas dar risada, né? E aí aquilo me tocou. Falei, músico tem que tocar, né? E eu enxergava a música em todo lugar, mas eu estava decidido a vender. Já estava vendo os preços dos instrumentos para vender. E aí eu assisti esse filme, e eu gosto muito de conhecer um pouco da Bíblia. E eu peguei e fui ler o livro de Eclesiastes. E tem tempo para tudo, tempo para o sol, né? Ele diz lá. Eu falei, acho que não é meu tempo não, eu vou continuar. E aí eu fiz essa valsa, e o mais engraçado que aí eu falei, eu vou compor então não só uma, eu vou compor 12 valsas, cada valsa em uma tonalidade. E aí eu comecei com a tonalidade para brincar de Si maior, que é bem complicado no instrumento, né? E aí eu fiz essa primeira valsa eclesiástica número 1.
Agora, dando continuidade aqui, a gente vai tocar a música Oração na Sé, uma composição que eu fiz dedicada a essa apresentação, pensando nas pessoas que entram na igreja, enfim, pensando nesse clima eclesiástico aqui. E foi uma música inspirada nas pessoas que de alguma forma entram aqui na igreja para buscar um refrigério, um encontro. E essa música, eu fiz para 4 violões, mas é um lamento, é como se uma pessoa estivesse chorando, né? Na verdade, eu estava fazendo uma live em casa, uma live louça, e eu estava com essa... Eu tive a imagem da Praça da Sé, não do jeito que eu esperava, né? Na minha imagem estava ruim, mas eu sabia que estava tanto, né? E aí eu tive a ideia, assim, como se as pessoas estivessem num lamento, né? Comecei a cantar essa melodia, né? Eu tive essa ideia e aí eu dediquei às pessoas aqui, a essa maravilhosa catedral aqui, e passei a responsabilidade para os meus amigos, né? Olha, vocês vão ter que tocar. E aí é uma maravilha tocar com eles, porque você manda as músicas, o pessoal é muito dedicado. Então, para mim é um prazer estar tocando com o Piero Quirino, com o Joey Barbosa, com o Felipe Ramos, e ter a presença de vocês aqui. Sem vocês, nada disso seria possível. A diretoria, ao Camilo Cassoli, acredito que seja assim, ao Diego, ao pessoal da equipe aqui, a Carol, o pessoal muito acolhedor. Estou tocando como se estivesse na minha casa. Então, um espaço maravilhoso, um projeto belíssimo, né? Eu fico lisonjeado de estar aqui. E também aqui, hoje, não posso deixar de mencionar aqui, tem um grande artista aqui com a gente hoje, que eu estou muito admirado que ele esteja aqui, que é um grande luthier, que está aqui nos palcos ali, ó, quietinho, ó. Ele chama Ezequiel Marciano, uma salva de palmas aí para ele. Então, para mim, é uma alegria ter um luthier. Depois, quem quiser conhecer o trabalho dele, ele faz instrumentos fantásticos. E trouxe a gente aqui, veio conversando com a gente. E sempre que eu tenho alguma dúvida, quando eu preciso de alguma dúvida, eu sempre ligo para ele. Então, eu estou muito alegre de estar aqui, de ver a presença de vocês. E vamos tocar a Oração na Sé. Depois eu quero deixar aqui registrado, vou deixar a partitura com o Camilo aqui. E depois vou fazer um arranjo para quarteto de cordas. E espero que esse quarteto toque aqui, que vai soar muito mais do que os violões. Porque a ideia foi corda com vozes, né? Depois eu vou até ver a possibilidade aí de ver um letrista bom, vou ver com o Camilo para a gente colocar uma letra nisso. Eu sou ruim com as palavras, eu gosto mais do som, então eu prefiro trabalhar com as notas, né? Então, meus amigos aqui, Joey Barbosa, Piero Quirino e Felipe Ramos, para me ajudar aqui. Deixa pro meu local, né? Deixa eu no bagulho, não.
Bom, pessoal, agora para a gente encerrar nossa participação nesse grande concerto, nós vamos tocar um arranjo que nós fizemos de uma música também de João Pernambuco, aquele mesmo compositor que eu mencionei antes, chamada Luar do Sertão. É um arranjo que, né, nós fizemos completamente juntos, cada momento, cada processo. E gostaríamos muito de agradecer a presença de todos vocês aqui e todo o apoio da equipe também que está aqui com a gente. E vocês querem falar alguma coisa também? Bom, é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos, espero que gostem e com vocês Luar do Sertão. Vamos bater uma salva de palmas para o pessoal do som, né? Tá aí. É importantíssimo, né? A moça da fotografia, que eu não sei o nome, mas também merece, né? O pessoal da transmissão ali, acho que estou vendo o Camilo ali, que esse belíssimo projeto, juntamente com o Diego, também uma salva de palmas. A Carol, não sei se eu mencionei, mas também merece uma salva de palmas. E vocês também, né? Sem vocês isso não seria possível. Então agora a gente que bate palma para vocês, né? Isso é muito importante. A gente agradece. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, ele está disponível nas plataformas digitais. Por favor, lá, compartilhe. Tem alguns vídeos, pode, como diz o meu amigo Felipe, pode deixar o dedo no like, né, que é uma brincadeira. Então a gente agradece muito a todos vocês. Muito obrigado. Essa música Luar do Sertão, quem quiser cantar junto, não sei se quiser cantarolar, de repente a gente pode até fazer uma brincadeira aqui. Foi uma brincadeira que a gente estava num outro projeto e a gente estava brincando e o rapaz gravou a gente assim e falou, não vai ficar. E a gente, não, essa brincadeira o pessoal gosta, né, que a gente fica brincando. Então a gente vai tocar para vocês aqui, Luar do Sertão, do grande João Pernambuco, que dia 2 de novembro vai completar aniversário de nascimento. Então se a gente está aqui hoje tocando violão, a gente tem que agradecer os pioneiros, e o João Pernambuco foi um dos pioneiros do violão brasileiro e mundial, porque é tocado em todo o mundo. Então a gente agradece muito o belíssimo trabalho que ele fez quase 100 anos atrás, e a gente está hoje tocando violão aqui graças a esses pioneiros do violão brasileiro. Então, Luar do Sertão, uma música que ninguém conhece.